começar a gravar. Bom, nós vamos falar, eu quero que vocês visualizem comigo dois gêneros acadêmicos, que é o resumo e a resenha. Vocês têm os slides que estão disponibilizados no Moodle, mas eu quero que vocês pensem comigo. Resumo de um texto implica em você ler uma determinada obra e você condensar esta obra com suas palavras. Então, o processo de elaboração de um resumo, ele se dá da seguinte maneira. Primeiramente, a pessoa, ao ler um determinado objeto que ela vai elaborar um resumo, quer seja um livro, um texto, ou qualquer material que ela, produção que ela vá resumir, a primeira coisa, ela tem que fazer uma leitura bem feita. Então, você tem que ler aquela obra, compreender a obra, para, posteriormente, você conseguir fazer esse resumo. Então, o que você faz? A técnica, Eu quero que vocês entendam essa técnica, porque o resumo é um texto que vocês vão usar em toda a vida acadêmica, quer seja na graduação, pós-graduação. Então, veja bem, você vai ler, fazer uma leitura, aí você vai precisar anotar o que você for entendendo, para depois você condensar essa ideia. O resumo, basicamente, é uma paráfrase, ou seja, você vai pegar um texto, vai reproduzir ali um outro texto, mais condensado, em número de palavras, em volume de texto, e aí você vai ter que, você resumiu. Então, por exemplo, num artigo científico, ele vem um resumo que está ali de 100 caracteres, por exemplo, vai condensar toda a ideia, por exemplo, de uma dissertação, de uma tese de doutorado. Então, ele condensa naquelas palavras. No meio acadêmico, como é que se empregam os resumos? Então, por exemplo, esse resumo que é o mais comum, se dá da seguinte forma: você vai ter uma pesquisa científica, aí ela vai ter título, palavras-chave e tem aquele resumo. Por quê? Porque os pesquisadores de áreas variadas, quando eles vão procurar uma determinada pesquisa para eles lerem, eles vão fazer essa pesquisa por essas palavras-chave, pelo título, aí eles vão ler o resumo. Então, esse resumo tem que ser atrativo, interessante, e ele tem que remeter àquela obra. Então, é muito importante que nesse universo acadêmico vocês compreendam que o resumo, ele é um texto também que ele vai fazer com que o seu trabalho científico, com que a sua pesquisa seja de interesse do universo digital, ou do universo da pesquisa, Então, nesse espaço de pesquisa, ele precisa ser atrativo. Então, a primeira coisa, você tem que ter essa capacidade de síntese. Então, assim, vocês têm uns slides no material, que são arquivos que vocês vão ler, vocês podem... Mas o mais importante é que vocês compreendam como se dá esse processo de produção textual, que ele começa pela leitura bem feita da obra e por essa capacidade de resumir. Então, o resumo não pode ser cópia de trechos do texto, o resumo não pode ser... Você não pode mudar a ideia. Então, isso é uma habilidade textual, que é você ter essa capacidade de síntese. Então, eu quero trabalhar com vocês umas dicas, assim, sobre leitura. A leitura exige de nós prática, nós precisamos ler continuamente, texto verbal, texto não verbal, porque é uma prática a leitura. Aí, um outro processo é a produção. Você precisa produzir, reproduzir, ter seu texto corrigido. Só assim você vai melhorando essa sua produção. Então, assim, em linhas gerais, o grande desafio é fazer com que a pessoa leia bem e que ela produza texto e ela tenha essa habilidade de produzir e reproduzir texto.
Então, isso é uma prática. Então, eu sempre comparo essa produção, essa leitura, com uma academia de ginástica. Então, a pessoa, ela paga uma academia, ela vai para uma academia, mas se ela ficar só tirando foto do espelho na academia, ela não vai ter resultado, ela tem que usar os aparelhos. Então, é mais ou menos isso que se dá no processo de produção textual. Vocês não podem apenas olhar as teorias que falam sobre determinada leitura, a gente pode fazer uma comparação na academia. Você não pode ficar lendo como funciona o aparelho de bíceps, entendeu? O aparelho, não, você tem que malhar para você poder ter o resultado almejado. Assim é no processo de leitura e produção de texto. Você precisa exercitar essa habilidade para você poder ter fluência. O resultado ele vai se dar justamente nessa prática. Então, a primeira coisa que ter em mente, preciso ler, preciso escrever e preciso corrigir. O resumo, ele é uma paráfrase, ele é uma condensação de um texto mais amplo, e aí nós vamos entrar em outro ponto interessante, que são as resenhas, né? As resenhas, o resumo em si, ele tem muito no universo acadêmico ou um professor pede uma paráfrase, um resumo de um determinado texto, ou você vai usar na sua dissertação, no TCC, que é esse texto ali, né, resumido. Agora, a resenha, o que é a resenha? Eu quero que vocês visualizem comigo. A resenha, ela é um texto que está ligado, a uma publicação. Então, as resenhas que nós temos, por exemplo, resenha de um livro. Essa resenha, geralmente, ela é publicada em um jornal, publicada em um site. Então, ele tem um resumo e a descrição daquele livro, por exemplo. Uma resenha no universo acadêmico, ela vai ter a descrição daquela obra. Então, o que é a descrição? É assim. A resenha, por exemplo, você tem uma resenha de jornal. A resenha de jornal, ela está publicada no jornal para quê? Para vender, para divulgar aquela obra. Então, você tem que pensar assim, a pessoa que está lendo aquela obra, que está lendo aquela resenha, não conhece aquela obra. Por exemplo, a resenha de um livro no jornal. Então, eu tenho que situar aquela pessoa naquela obra, mas eu não posso dar o final, que hoje a gíria do jovem é dar spoiler, né? Eu não posso dar o final, eu tenho que fazer com que seja atrativa aquela ideia, aquela produção, que eu consiga chamar atenção para a leitura daquele livro, que aquele livro venda, mas eu não posso contar a história começo e fim. Então, eu vou trabalhar o quê? Um breve resumo daquela ideia e vou apresentar o nome do autor, a editora, os principais dados para a pessoa se contextualizar, para ela se situar naquela obra. E aí, quando é no universo acadêmico, ela tem algumas regras, mas aí o que acontece? Se você tem essa prática, né, nesse caminho, o que acontece? O caminho dessa resenha, que é mais uma resenha descritiva, você vai sintetizar a obra e vai situar essa obra e colocar num formato. Se você desenvolve essa habilidade de produzir esse texto, o que vai acontecer? Quem consegue produzir, ele vai pegar a seguinte arte, ele vai olhar o modelo. No nosso material disponibilizado para vocês, vocês vão ter lá um modelo para vocês preencherem e treinarem como produzir uma resenha. Então, é muito simples, mas, assim, é um trabalho individual. Então, por que eu pedi para vocês lerem o livro A Metamorfose de Franz Kafka? Justamente para estimular a leitura. Sei que muitos já fazem, né, leitura de textos, mas eu quero ressaltar para vocês que vocês levem isso ao longo da vida. Por que ler um texto literário? Veja bem,
O texto literário, ele é uma obra de arte. Então, ele é composto, ele tem um grau de complexidade de leitura. Geralmente, as frases, os parágrafos, eles são mais rebuscados, com palavras que não são tão comuns. Então, à medida que você vai lendo, você vai enriquecendo o seu vocabulário, porque você trabalha com... Você está ali exercitando, né, o conhecimento de palavras diferentes. Por exemplo, o texto literário exige que todos nós leiamos com o dicionário. Porque, dependendo do livro, você tem que consultar o dicionário para você poder ter uma ideia de como essa obra se dá, né? Então, veja bem, quando você está lendo um texto literário, que você tenha dúvida numa determinada palavra, você consulta, você vai aumentando o seu léxico ali, você tem mais palavras na sua mente. Então, quando você for produzir um texto, você já tem palavras que isso vai resultar num texto de qualidade, porque uma das coisas que empobrece um texto é a repetição de palavras. Então, quanto mais amplo o vocabulário, mais uma pessoa vai ter essa fluência para poder escrever, né? E aí, existe um outro aspecto do texto literário que é muito importante. O texto literário é um excelente exercício mental. Por quê? Quando você lê uma obra, você precisa você precisa se concentrar naquela narração. Você precisa se concentrar, porque se você não se concentra naquele texto, ele é complexo. Então, ele tem começo, meio e fim, ou é uma história que para no fluxo de pensamento. Então, se você não viver aquela história na sua cabeça, você se perde. Então, não tem como ler um texto literário e, de repente, você está assistindo TV. Por quê? Porque se você não pegar aquela história, dá um exemplo, assim, bem infantil, Chapeuzinho Vermelho. Se você não imaginar Chapeuzinho Vermelho, lá na floresta, passando... Se você não criar aquela história na sua cabeça, você não vai conseguir chegar ao final. Por quê? Porque você vai perder o enredo, aí você começa a não entender nada. E muitas vezes os textos literários, as frases vêm em ordem invertida, então são estratégias de leitura. E a pessoa que consegue ler um texto literário que é complexo, difícil, quando é um texto informativo, ela já se torna um leitor muito mais ágil, ávido para interpretar, porque existem várias estratégias que você precisa desenvolver para você ler bem. Então, isso é um diferencial muito grande entre as pessoas que têm uma habilidade de leitura, interpretação e produção de texto, das que não têm. E isso se dá nesse processo mental. Então, quando nós trabalhamos uma obra como Franz Kafka, é um desafio, porque você lê uma obra, talvez você já tenha estudado isso lá no ensino fundamental, né? Mas quando você lê um texto daquela complexidade, aí você começa a entender por que se dá essa complexidade. Eu tenho um vídeo que depois eu vou colocar em anexo também, que fala sobre a metamorfose, é um livro de 5 minutos, mas que você começa a entender um pouco do que é a metamorfose de Franz Kafka. É muito complexo, é um livro extremamente estudado, o mundo inteiro é um clássico da literatura universal. E aí, quando você começa a entender, poxa, eu tenho que fazer todas essas outras leituras para eu poder entender, para ter coerência aquele meu texto, então você já é um leitor, aí você vê, aí a pessoa já se torna crítica, ela já tem uma habilidade de discussão, ela tem argumento diante de uma discussão, então ele vai trazer uma série de habilidades para a pessoa, né? E aí, o que acontece, né? Voltando a essa questão do texto, você se tornando um leitor mais experiente, que consegue produzir um texto com mais precisão, você consegue desenvolver conseguir ter essa habilidade crítica, então você já dá um passo, já fica mais fácil para você trabalhar disciplinas técnicas, por exemplo, que você vai ter que escrever, só que como você já tem essa habilidade, então o seu caminho vai se tornando mais tranquilo. E aí nós visualizamos, então, o resumo
né, voltando ao texto, o resumo, você tem que ler a obra, para você ter essa habilidade de sintetizar. Na resenha, você pensa, eu tenho que publicar essa resenha em um jornal, ou uma revista científica, ou é um trabalho do professor. Então, a resenha, ela vem sempre, ela tem uma síntese da obra, e ela vai contextualizar essa obra. E a partir dessa resenha também, nós podemos observar a resenha crítica, que ela vai ter essa questão do resumo, porque você condensa a obra, situa a obra, e aí vem a parte crítica, que é onde você faz intertextualidade. Então, o que vai ser intertextualidade? O termo já diz, né? Intertextos. Então, é a capacidade que você vai ter de relacionar essa determinada obra com outras que estiverem em diálogo para você produzir o seu texto crítico. Então, você vai trazer para o seu universo aquele texto. E aí, o que acontece? No universo acadêmico, os textos acadêmicos, eles são textos que eles exigem esse diálogo com outros escritores, com outros autores. Por quê? A pesquisa ela é um diálogo de um texto com outro, de um autor com outro, de uma área da pesquisa com outra. E aí, à medida que você vai lendo um determinado assunto, você vai escrevendo e você vai se expressando de forma verbal. E isso também é um processo, nós estamos aqui fazendo uma atividade, né? Eu estou falando para vocês uma peculiaridade dessa produção textual, mas assim, vocês vão desenvolvendo isso na prática. No material que está disponível, eu quero que vocês trabalhem da seguinte forma: vocês vão ler uma vez, e aí eu quero que vocês visualizem os exercícios. São exercícios simples, mas que vão proporcionar para vocês essa estratégia já, né, de colocar a mão na massa e produzir o seu texto acadêmico. Eu vou agradecer agora e vou pausar.